Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre produtos notáveis. Eu irei falar hoje sobre produto da soma pela diferença de dois termos, tá certo? Vamos aqui ver alguns exemplos. Olha só, chama-se de produto porque a operação que separa um parente do outro é de multiplicação. Produto da soma pela diferença de quantos termos? Dois termos. Observe que os dois termos que estão em ambos os parentes são os mesmos. E são dois termos não semelhantes, tá certo? Tanto no primeiro como no segundo parente são dois termos não semelhantes. Indicado por uma soma e indicado por uma subtração. Por isso que é produto da soma pela diferença de dois termos. E os termos obrigatoriamente deverão ser os mesmos e deverão estar na mesma posição. Veja que o 2x ocupa a primeira posição nos dois parênteses. O 3 ocupa a mesma posição nos dois parênteses. 2x é o primeiro termo e 3 é o segundo termo. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva no desenvolvimento desse produto da soma por essa diferença, ok? Cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo. Então, você terá o seguinte, por meio da propriedade distributiva, você sempre tem que operar dessa maneira. Cada termo do primeiro parênteses deve multiplicar todos os termos do segundo. Quando você multiplicar 2x vezes 2x, 2 vezes 2, você terá aqui 4. X elevado a 1 vezes x elevado a 1, primeiro veja que eu multipliquei os coeficientes. Os dois coeficientes são positivos, portanto a resposta é positiva, porque mais por mais dá mais. Em seguida eu vou multiplicar as variáveis, você está multiplicando aqui x vezes x, portanto você tem x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Quando a variável não apresentar expoente, não esqueça que é 1. Logo, você tem aqui a multiplicação de potência de mesma base. Todas as vezes que você estiver multiplicando uma variável por ela mesma, você tem aí a presença da propriedade das potências, que é a multiplicação de potência de mesma base. Neste caso, você deve repetir a base, que é x, e em seguida você deve somar seus expoentes. Neste caso, x elevado a 1 vezes x elevado a 1, no final termina sendo x ao quadrado. Então, vamos trazer para cá x ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o mesmo 2x e vamos multiplicar o menos 3. Não esqueça, operação com os sinais. O mais do 3, o mais do 2 com menos do 3 dá menos. Aí, 2x vezes 3 vai dar 6x. Observe que aqui eu multipliquei 2 vezes 3, que deu 6. Esse 2 aqui tem parte literal x, mas esse 3 aqui não tem parte literal. Portanto, o x que aqui está foi repetido. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, com o mais 3. O mais 3 multiplicará 2x e depois o mais 3 multiplicará o menos 3. Vamos lá. Mais 3 vezes mais 2. Mais do 3 com mais do 2 dá mais. Aí, 3 vezes 2, 6. Repete a mesma parte literal desse x, desse 2 que aqui está, que é x. Aqui o 3 não tem parte literal. Portanto, a parte literal aqui, que é x, será repetida. Agora, nós vamos multiplicar mais 3 vezes menos 3. Mais por menos dá menos. 3 vezes 3, você terá o que aí? 9. Olha só, pessoal, todas as vezes que você estiver utilizando a propriedade distributiva para desenvolvimento do produto da soma pela diferença, você deve observar um detalhe aqui. Os dois termos que ficam aqui no meio, sempre os dois termos aqui no meio que você obtiver, serão sempre dois termos opostos. Termos semelhantes e opostos. Semelhantes por quê? Porque terão a mesma parte literal, que no caso aqui é x, e terão o mesmo valor absoluto, porém com sinais diferentes. Termos opostos, a operação entre eles vai dar sempre zero. Se eu tenho menos 6 mais 6, sinais diferentes, subtraindo vai dar zero. Portanto, nós devemos, nesse caso aqui, cancelar esses dois termos que estão aqui, ó. Menos 6 mais 6. Restando apenas, no desenvolvimento da questão, 4x ao quadrado menos 9. Restou apenas o quadrado do primeiro, que é 2x, menos o quadrado do segundo, que é 3. Então, todas as vezes que você for desenvolver o produto da soma pela diferença, não precisa aplicar a propriedade distributiva completamente. Por quê? Porque os dois termos aqui no meio serão sempre opostos e logo serão cancelados. Neste caso, você só precisa multiplicar o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Tá? Então, você só vai multiplicar o primeiro pelo primeiro e, em seguida, o segundo pelo segundo. Nada mais que isso. Então, vamos lá.
3x² vezes 3x², ambos são positivos, resposta positiva. 3 vezes 3 você terá como resposta 9. x² vezes x², você deve somar os expoentes. Não esqueça, nós temos aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Quem é a base? O x. Repete o x e soma-se os expoentes. Somando os expoentes 2 mais 2, você terá aqui 4. Agora você vai multiplicar o segundo termo pelo segundo. O mais do 5 aqui com esse menos, mais com menos, dá menos. 5 vezes 5, você terá 25. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1. Soma-se os expoentes, você terá assim y elevado a 2. Somente isso, você não precisa fazer mais nada além disso, tá? Faremos a mesma coisa aqui no exemplo da letra C. Você tem o primeiro termo como sendo 2/3 em ambas as posições, ocupando a primeira posição. E temos aqui a ao cubo como sendo o segundo termo, ocupando a mesma posição nos dois parênteses. Você deve multiplicar... Olha, antes de responder essa letra C, sempre observe se a posição dos termos é a mesma nos dois parênteses. Caso a posição dos termos venha de maneira diferente, como por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo simples. Digamos que eu tenha A mais B, multiplicando menos B mais A. Observe isso aí. Ó. A mais B e menos B mais A. Observe que no primeiro parênteses, o A está na primeira posição, mas no segundo parênteses, o A ocupa a segunda posição. O que fazer neste caso? É simples. Você vai aonde estiver a soma. Lembre-se, aonde estiver a soma indicada. Lembrando que na soma existe a propriedade comutativa. E a propriedade comutativa me permite mudar a ordem dos termos, sem que a soma se altere. Então, você vem aqui e muda a ordem da soma, muda a ordem dos dois termos. Tá certo? Na soma. Então, ou, como isso aqui é uma soma algébrica, lembre-se, na soma algébrica, eu também posso mudar a ordem dos termos. Mudando a ordem dos termos aqui, ó, eu conservo o primeiro parênteses, na ordem que eles estão, e mudo a ordem dos dois termos no segundo parênteses. Por quê? Porque nós temos aí uma soma algébrica. Então, eu posso mudar a ordem dos termos. Eu posso escrever A menos B. E agora você terá o produto da soma pela diferença, os termos na mesma posição. Agora você multiplica o primeiro pelo primeiro, A vezes A, que dará A ao quadrado, somando os expoentes. Aí mais por menos dá menos, B elevado a 1 vezes B elevado a 1, ficando B ao quadrado. Ok? Isso aqui foi só um exemplo para poder você saber o que fazer quando os termos vierem em ordens diferentes. Porque, por meio do produto da soma pela diferença, os termos devem ocupar a mesma posição, tá certo? Mas vamos lá. Aqui eu vou multiplicar o primeiro pelo primeiro, em seguida o segundo pelo segundo. Não esqueça que aqui eu tenho frações. Eu tenho 2/3 multiplicando 2/3. Na multiplicação de frações, você vai multiplicar numerador por numerador, que no caso aqui é 2 por 2. Em seguida, denominador por denominador, que no caso aqui é 3 por 3. Então, multiplicando numerador por numerador, 2 vezes 2, eu terei 4. E denominador por denominador, 3 vezes 3, eu terei 9. Agora, vamos multiplicar o segundo termo pelo segundo. Não esqueça de operar com os sinais. Mais por menos, vai dar menos. A elevado a 3 vezes A elevado a 3, você deve repetir a base. Em seguida, você deve somar seus expoentes. Somando 3 mais 3, eu terei como resposta 6. Feito isto, se encerra. Não invente de fazer mais nada além disso. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro mais uma aula aqui para vocês, tá? Sobre produtos notáveis. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo dessa aula. Aqui eu quero agradecer a Deus por mais uma aula que nós tivemos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final dessa aula. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos.